Se eu te dissesse que dá para você aumentar sua probabilidade com simples Fibonacci, você vai falar que é mentira, né? Hoje você vai entender um dos conceitos mais ignorados, mas fundamental no Price Action, que é a região de 50%. Basicamente é uma linha que separa onde o preço está caro e onde ele está barato. Se você opera no mercado financeiro, seja day trade, swing trade, trade quantitativo, scalping em time frames menores, a gente tem uma coisa em comum. Entender a estrutura do preço é vital. Hoje a gente vai tratar desse conceito que separa os traders que seguem fluxo institucional dos que operam contra ele, que é a região de 50%. Essa linha divide o que está caro do que está barato, tecnicamente falando. Ela é usada por algoritmo institucional, modelo quantitativo e você pode abrir qualquer gráfico, você vai ver que ela está presente no comportamento de commodities, câmbio, índices, ações. É muito utilizada e é algo que é unânime. Bom, vamos entender um pouquinho de como isso funciona. A região de 50% é o ponto médio entre a máxima e a mínima de uma estrutura de preço. Acima desse nível, a gente chama região de prêmio, onde o ativo está sendo negociado acima do seu valor médio. Abaixo, temos a região de desconto, onde o preço está abaixo do valor médio do range analisado. Esse range pode ser muitas e muitas coisas. O último movimento direcional teve, por exemplo, uma queda absoluta com bastante volume. Pode ser a variação de uma semana de 5 dias, pode ser a abertura de um mês, por exemplo. Basicamente, algo que tenha volume e direção clara. A linha de 50% não é uma linha mágica, ela não é um suporte, tampouco é uma resistência. Ela é uma referência para te dar um pouco mais de confluência de valor relativo. Mas por que isso importa? Bom, instituições compram no desconto e vendem no prêmio. Isso significa que, basicamente, se você está comprando acima da metade de um range, você está contra um posicionamento institucional. E ali você já diminui sua probabilidade. Se você está vendendo abaixo de 50% de um range, você está vendendo onde os big players, vamos dizer, onde fundos e instituições e bancos estão acumulando posições. Ou seja, o dinheiro inteligente, basicamente, ele compra no desconforto, abaixo do equilíbrio, e ele vende na euforia, acima do equilíbrio. Isso quase sempre ocorre abaixo da metade do range, óbvio, e acima do range, do equilíbrio. Mas não é só isso, a gente tem diversos outros fatores e confluências, como tomada de liquidez, como time frames maiores, o que o preço está nos dizendo, confluência com time frames menores, calendário econômico, horário, tem muitas e muitas coisas. Mas essa é uma confluência que nos dá muita riqueza para saber onde o preço está se movimentando, aonde ele quer ir e aonde a gente pode fazer boas compras e boas vendas. Bom, usar não é muito difícil. Basicamente, você vai marcar a máxima e a mínima de um range, claro. Pode ser da semana, do dia, um movimento de estrutura pequena no 4 horas, 1 hora, 30 minutos, tanto faz. Com muita atenção que isso não é um gatilho de entrada, isso é um contexto barra confluência. Você precisa de uma tomada de liquidez, você precisa de uma mudança de fluxo, você precisa de uma inversão, talvez um fechamento de candle acima do candle anterior num time frame maior, para você poder confirmar que o preço está mudando o direcionamento dele. Enfim, você vai marcar a máxima e a mínima, vai passar a sua ferramenta de Fibonacci entre a máxima e a mínima e vai calcular o 0,50. Aqui eu dou um exemplo, um framework da Nasdaq, e como isso se repete basicamente quase todas as vezes. Aqui a gente teve um movimento bem abrupto, queda. Deixa eu ver se eu consigo botar o meu aqui, beleza? Teve um movimento bem abrupto de queda, e aqui a gente deixou esses gaps bem grandes. Aqui a gente acumulou um pouquinho, outra acumulação, outra consolidação, e aqui a gente inverteu esse gap. Ou seja, essa região tem bastante volume, uma região que o preço se balanceou. Porém,
Aqui a gente pode traçar, para dar um pouco mais de confluência, o nosso 0,50. E a gente tem a mínima do range e tem a máxima do range. Bom, aqui vem nossas linhas, que é a máxima, a mínima e o 0,50. Aqui, basicamente, a gente pode ver, tem um pouco de embasamento algorítmico barra institucional, quando o 0,50 é extremamente respeitado e nos dá até um movimento rápido de ida. Ou seja, isso daqui é uma frequência algorítmica, que já calcula esse 0,50 e já tem algumas ordens de compra aqui e o preço já está numa região que é favorável a eles. O preço continua consolidando, caindo bem lentamente. Aqui a gente faz uma tomada de liquidez, como vocês podem ver, essa liquidez após esse primeiro gap da consolidação, a gente deu um toque nesse gap e continuou subindo. Aqui tem bastante liquidez, porque a gente tirou essa liquidez aqui anterior e tocou nesse gap. Tanto que a gente vê que quando esse range está caindo, a gente acelera basicamente para esse ponto, para tomar essa liquidez abaixo do equilíbrio. Aqui é uma boa oportunidade de compra. Então, aqui também a gente pode ver que logo após, quando a gente toma essa liquidez, essa vira a nossa nova liquidez. Basicamente, esse candle aqui que acelerou, ele vira a nossa nova área que a gente vai procurar por long. Aqui a gente testou ela, conseguimos subir. Quando veio bastante volume com gap para baixo, a gente tocou no 0,50 dela. De novo, no prêmio e no desconto, na verdade, perdão, no desconto. E depois a gente subiu, basicamente ali o dia todo. E aqui a gente consegue ter um pouco mais de noção do que acontece quando o preço está nessas regiões de equilíbrio, quando ele toma liquidez. É basicamente um trade que ele tem bastante confluência, ele tem uma assertividade muito grande. Eu vou trazer um exemplo também aqui do Brasil, do dólar. Dólarinho aí vocês vão ver que deu até saudade do dólar a R$ 3, ó, na época aqui. A gente fez esse movimento aqui de subida, foi até o 4,13 por ali. E como a gente pode traçar, né? Se a gente estivesse aqui, por exemplo, nessa época. Bom, vamos traçar a nossa máxima, a nossa mínima, o nosso range. Podem ver que a frequência algorítmica barra institucional, ela sempre tem alguma coisa trabalhando no 0,50 desses ranges. Tanto que aqui, quando a gente tocou nesse 0,50, a gente não teve nem mais oportunidade de comprar baixo. Basicamente, o nosso dólar ele continuou subindo e nunca mais revisitou essa área. Então, o 0,50 hoje ele acaba sendo uma confluência muito boa para você, mas ele não é um fator que unicamente vai determinar se o preço vai subir ou se o preço vai descer. Você precisa de sweep de liquidez, como a gente tirou aqui, essa liquidez também. Você precisa de um rompimento de fluxo anterior, fechamento acima do candle anterior. Você precisa talvez tocar num fair value gap, num gapzinho para você poder ter bastante concorrência. Enfim, a região de 50% hoje separa os compradores inteligentes de compradores impulsivos que mais fazem aposta do que têm paciência para executar uma operação bem estruturada. Ela serve para você analisar onde o preço está, operando num contexto de range. E o lado certo do mercado quase sempre começa aonde está o desconto barra prêmio institucional. Se esse conceito fez sentido para você ou qualquer coisa, você comenta aí abaixo. Espero que vocês utilizem nas operações de vocês, seja numa hora, no 4 horas, no diário, no semanal. É um conceito que vai aumentar muito a probabilidade dos seus trades. Se você tiver paciência de esperar o sweep de liquidez e operar direito, e esperar a inversão do gap, esperar o fechamento de candle, vocês vão ver que é basicamente um hack para você conseguir tirar dinheiro desse mercado. Aqui na tela está o meu Bento Me com as minhas redes sociais, meu Substack. Eu vou tentar escrever mais.
Tem o meu Twitter, que eu estava postando algumas entradas e fazendo como meu diário de execuções, porém não estou usando muito lá, porque eu estou bem focado aqui no canal, focado no conteúdo que eu vou trazer para vocês. Porém, quando eu produzir bastante conteúdo aqui para o canal, eu vou dar uma focada no Twitter e vou trazer conteúdos mais técnicos e mais expansivos, conteúdos em relações a indicadores pessoais, o PineScript barra PineEditor. Vou trazer relacionado a métodos quantitativos, que eu tenho bastante estudos. Tenho estudos sobre fechamento de candle numa hora, sobre falha de fechamento de candle, muitas coisas legais que eu vou trazer e vou mostrar para vocês que o mercado da Nasdaq é basicamente uma mãe para todo mundo. Não tem para que você operar outro mercado. Tem tudo o que precisa. Tem edge, tem ação algorítmica, tem preço bem consolidado, volume, instituições, bancos, todos juntos. E basicamente você precisa fazer só a leitura certa e executar na hora certa. Você não vai ser surpreendido por quase nada. Enfim, um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.